Você acha difícil fazer operações com frações? E olha essa daqui, quando nós temos uma expressão que envolve frações. E aí, como que vai fazer? Você acha que fica mais difícil ainda? Não, gente. Por isso eu vou convidar você para assistir a aula da Giz até o final, né? Porque eu vou explicar todos os detalhes de como que resolve uma expressão quando tem fração. E você vai chegar no final da aula e vai falar: verdade, Giz, não é difícil. Vamos lá então? Mas você deve estar aí pensando, para resolver uma expressão numérica quando tem parênteses, colchete e chaves, é a mesma coisa de resolver uma expressão numérica quando tem a fração? Gente, nós devemos obedecer, né, às regras dos parênteses, colchete e chaves. Como nesse caso aqui nós não temos os colchetes nem as chaves, só tem as operações dentro dos parênteses. Então você deve observar que dentro dos parênteses eu tenho que obedecer a ordem das operações que aparecem, né? Lembrando que sempre, nesse caso, entre a multiplicação e a adição, eu faço a multiplicação e depois a adição. E aqui só tem a adição, então eu já posso fazer diretamente. Então, se você tem dúvidas, presta bem atenção. É importante relembrar um conteúdo para se dar bem em outro, tá bom? Eu deixo a indicação para você e você encontra links na descrição de aulas que são relacionadas a esse conteúdo, tá? Então, vamos começar fazendo a multiplicação dessas duas frações. Então, aqui você tem duas maneiras de fazer. Multiplicação de frações, você multiplica os numeradores entre si e os denominadores entre si. Mas você pode, primeiramente, fazer uma simplificação, que é chamada técnica do cancelamento. Daí fica mais fácil para fazer. Então, eu vou aplicar a técnica do cancelamento. O que é a técnica do cancelamento? Ela consiste em simplificar os números assim que estão na diagonal. Então, eu teria que simplificar esse 3 com esse 6. Veja que o 3 e o 6 dá para eu dividir ambos por 3, não dá? Então, se eu dividir 3 por 3, aqui ficaria o 1. E se eu dividir 6 por 3, aqui ficaria 2, ok? Da mesma forma que eu posso fazer a simplificação desse 14 com esse 4. Eu posso dividir 14 por 2. 14, se eu dividir por 2, vai ficar 7. E 4 eu posso dividir por 2, que vai ficar 2. E daí, os números diminuem. Não é que não vai dar certo se eu fizer direto. Se eu fizesse lá 3 vezes 14 e depois 4 vezes 6. Vai dar do mesmo jeito. É que talvez fazendo aqui a gente já economiza caminho, né? Faz um atalho para não precisar ficar simplificando muito no final, tá bom? Mas depois você comenta aí para mim qual o jeito que você prefere fazer. Se você prefere fazer essa simplificação ou se já gosta de fazer direto e simplificar lá no final, tá? Então aqui eu vou multiplicar os números que resultaram da nossa simplificação, que foi o 1 vezes 7, que vai ser igual a 7, e o 2 vezes 2, que é igual a 4. Então, aqui eu obtive 7 quartos. Aí, eu vou somar com 3 meios. E aí, depois de tudo isso, eu vou dividir tudo isso aqui pelo resultado dessa adição. Então, essa adição aqui, eu vou copiar primeiramente para fazer tudo numa vez só, tá, gente? 3 e aqui 7. Agora, veja que dentro de cada parênteses nós temos uma adição. E uma adição com frações de denominadores diferentes. O que eu faço quando eu tenho os denominadores diferentes? Eu devo fazer o MMC, ou posso fazer a técnica chamada borboleta, né? Que nós fazemos um macete, aí você pode escolher também. A técnica borboleta, para muitos que preferem fazer, quando eu tenho duas frações, tá? Eu posso fazer assim, 7 vezes 2, multiplico aqui, é como se fosse a asa da borboleta, e multiplico 3 por 4. Tá vendo? Por isso falar que a borboleta faz que meia asa da borboleta. 7 vezes 2 vai ser 14. Aí eu vou somar com a multiplicação de 4 vezes 3, que dá 12. Mas como eu encontro o denominador, gente? Para encontrar o denominador, eu devo multiplicar o 4 com 2, que vai ser 8. Ok? Então, tudo isso aqui é resultado da adição aqui da primeira. Se você já quiser fazendo direto, né, já pode. Dividido. Vamos aplicar a borboleta aqui de novo, 3 vezes 4, que dá 12. Aí, mais 8 vezes 7, que dá 56. E dividido por 8 vezes 4, que eu faço uma multiplicação, 32.
Meu Deus, quanta conta, quanto rabisco nessa conta, Giz. E se eu quisesse fazer, ao invés de ter feito pelo método borboleta, eu quisesse tirar MMC? Perfeitamente, você iria chegar da mesma forma. Então, vamos continuar aqui. Somando 14 com 12, 14 com 12 vai resultar em 26. 26 oitavos. Dividido por... Aqui eu vou somar 12 com 56, que vai ser 68. 68, 32 avos. E como é que eu faço a multiplicação? Veja, a divisão, na verdade, né? Divisão. Veja que também eu poderia fazer o quê? Eu poderia fazer a simplificação também. E aí, quando eu faço a divisão entre frações, como que é uma das técnicas? Eu mantenho a primeira e eu multiplico pela segunda invertida, não é? Então, eu multiplico por 32, 68 avos. Um jeito é fazer isso, o outro jeito é fazer o método ping-pong, que consiste em multiplicar os dois aqui e multiplicar esses dois aqui. Então, você viu quantas formas tem de fazer um mesmo exercício? Aí vai dependendo da sua habilidade com esses cálculos, tá? Aí, gente, de novo, da mesma forma que aqui eu apliquei a técnica do cancelamento para simplificar, porque senão eu vou ter que multiplicar 26 com 32, 8 e 68, para não ficar números tão grandes, eu reduzo primeiro fazendo a simplificação. Então aqui, eu posso simplificar o 8 com o 32, eu posso dividir pelo próprio 8. 8 por 8 resulta em 1, 32 por 8 resulta em 4. Ó. Já diminuiu, né? E o 26 com o 68, eu posso dividir por 2, ó. Já sei de cara que dá para dividir por 2, porque os dois são pares, né? Será que daria para dividir por um outro número, gente? Daria para dividir, por exemplo, por 5, por 8? Não sei. Como você não sabe, você tá falando, você pode começar por 2, que a gente sabe que todo número par é divisível por 2. Então, dividido por 2 aqui vai dar 13, e 68 dividido por 2 vai ser igual a 34. Aí, viu como melhorou um pouquinho agora? Aí eu vou multiplicar, então, os numeradores entre si, que sobrou aqui o 13 e o 4. Daí eu faço 13 vezes 4, que vai ser 52. E eu faço 1 vezes 34, que é igual a 34. E aí eu deixo o resultado 52, 34 avos, assim mesmo que eu vou deixar? Aí vai depender do enunciado. Se estiver pedindo para simplificar, vamos simplificar até se tornar uma fração chamada irredutível. O que é uma fração irredutível? É uma fração que não dá para simplificar mais. Então aqui nós podemos dividir, os dois são pares, por 2. Se eu dividir 52 por 2, eu vou obter 26. E se eu dividir 34 por 2, eu vou obter 17. E 26 e 17, avos agora, eu não consigo encontrar um número que é divisor dos dois ao mesmo tempo, porque 17 é primo, né? E ele não é primo entre si com o 26. Logo, a nossa resposta final dessa nossa expressão gigante vai ser igual a 26 17 avos. E aí, agora você me diz, qual você prefere fazer? Tudo primeiro e depois, né, simplificar tudo lá no final? Ou você já gosta de ir simplificando assim como eu fiz no começo da conta? Então, ó, presta atenção que agora eu vou fazer simplificando só no final. Vou começar tudo no método convencional e fazer a simplificação no final. Porque daí você pode comparar as duas maneiras, né, e ver qual você prefere mais e entende melhor. Vamos lá? E agora, será que desse jeito que eu vou resolver sem fazer aquelas simplificações pelos métodos convencionais, será que vai ser mais fácil? Então, ó, depois você vai comentar pra mim. Multiplicação de frações, então, sem fazer a simplificação. Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Então, aqui eu vou fazer 3 vezes o 14, e 3 vezes o 14 são 12, vai 42, ó, fiz mental, 42. E 4 vezes 6, 24, mais 3 meios daqui. Tudo isso daqui dividido, já vou copiar, depois eu faço o MMC, porque agora eu não vou fazer pelo método borboleta, porque eu disse o método convencional, né, que deve ser comum a todo mundo. Quando eu tenho aqui a adição de duas frações, o que eu vou fazer? Denominadores são diferentes, logo eu preciso fazer o MMC. Fazendo o MMC entre 24 e 2, o MMC vai ser o próprio 24, né? Porque quando eu faço o MMC entre um número, né, entre dois números e um deles é múltiplo do outro, o resultado é o próprio múltiplo, né, o maior.
E agora, dividido, já vou fazer aqui para aproveitar a linha, tá? O MMC entre 8 e 4, ó. 8 e 4, então vai ser 8, porque é o maior, porque o 8 é múltiplo de 4. Aí eu devo fazer aquela equivalência de frações. Ó, do 24 por 24 foi multiplicado por 1. Então aqui eu também multiplico 42 por 1, que vai ser 42. Do 2 por 24 vai ser vezes 2, né? Porque 2 vezes 2 vai ser vezes 2. Vai ser vezes 12. Olha eu querendo colocar 2. Vai ser vezes 12. 2 vezes 12, 24. Também devo multiplicar esse 3 por 12. 3 vezes 12 são 36. Ok. Agora, vamos fazer o mesmo procedimento aqui desse lado, só que agora o denominador é 8. Do 8 para o 8 foi vezes 1. Multiplico o 3 por 1, que vai ser 3. Do 4 para o 8 foi vezes 2. Multiplico 7 por 2, que é igual a 14. E continuamos a nossa conta. Agora que os denominadores já estão iguais aqui, eu posso adicionar os dois, numeradores no caso, né? Porque eu mantenho o denominador 24 e eu vou somar 42 com 36, que vai ser igual a 78. Mais não, gente, é dividido, olha, eu tô querendo cortar a conta aqui. Dividido por, aqui mantenho o denominador 8 e faço 3 mais 14, que é igual a 17. Bom, cheguei aqui nessa divisão de duas frações. Aí você viu que no primeiro caso, eu fiz como a divisão. Qual o procedimento que eu utilizei? Eu mantive a primeira fração e eu inverti a segunda. Mas, Giz, eu já assisti aquela aula sua que você falou que quando é divisão de frações, faz o ping-pong. Que vai dar na mesma, tá, gente? De manter a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Então, aqui, vamos fazer o ping-pong para você relembrar. Ping-pong, você multiplica esses dois caras aqui, 78 vezes 8, e depois multiplica 24 por 17. E aí nós vamos obter os resultados. Então, fazendo aqui, 78 vezes 8, 8 vezes 8, 64, 8 vezes 7 são 56, 62. 624, então veja que fez o numerador. Agora eu vou multiplicar 24 por 17. 24 vezes 17, ó, vamos fazer a multiplicação. Viu quanto conteúdo a gente está praticando em uma expressão só, gente? 7 vezes 4, 28. 7 vezes 2, 14, 16. Aí 1 vezes 4, 4. 1 vezes 2, 2. Eu adiciono isso aqui tudo, vai ser 2, 4. Vai ser 408. Mas e agora? Eu deixo o resultado assim? Posso acabar a conta aqui? Depende. O enunciado está pedindo para simplificar, para encontrar a fração irredutível, então eu devo simplificar. E aí, aqui que difere aquele primeiro exemplo que eu fiz, já simplificando no começo, tá? Porque daí nós chegamos num resultado menor para poder simplificar. Agora aqui eu tenho que simplificar 624 e 408, são números maiores, logo eu devo fazer mais simplificações, mas vai dar o mesmo resultado. Então vamos lá. Já sei que os alunos gostam, olha aqui, os dois são pares, os alunos gostam de dividir por 2, já que é par. Então vamos fazer por 2. Vai dar errado se eu dividir por 2? E se eu encontrasse um outro divisor que fosse comum, também posso? Pode. É que se você for dividindo por 2, por 2, por 2, vai tornar um processo mais longo, mas vai dar certo também. E aí, como os alunos dizem, é melhor dividir por 2 para garantir, né? Então aqui eu vou fazer 624 por 2, que é 312, e 408 por 2, que é 204. Já chegou numa fração irredutível ou ainda dá para simplificar? Claro que dá, né, gente? Os dois são pares ainda. Então, eu devo dividir novamente por 2. E vou continuar a continha aqui agora. Se eu dividir 312 por 2, vai ser igual a 156. E dividindo 204 por 2, vai ser igual a 102. E mais uma vez dá para dividir por 2 isso daqui, gente. E aí, dividindo por 2 novamente, isso aqui vai ficar igual a 156 por 2, vai ficar igual a 78. E 102 por 2, 56, ó, né? Já tá ficando 56, não, gente, 51. Olha eu querendo errar a conta. 51, viu como o professor erra a conta também? 51. Agora, continuando, dividindo agora por 2,
Não dá mais para dividir por 2, porque aqui não é par. E aí, qual o número que eu divido? Será que dá para dividir por 3? Para dividir por 3, lembre-se que eu tenho que somar os algarismos. 7 mais 8 dá 15. Tem 15 na tabuada do 3? Tem. Então quer dizer que o 78 é um número divisível por 3. E o 51? Também fazendo esse mesmo procedimento. 5 mais 1, 6. 6 está na tabuada do 3. Então também dá para dividir por 3 os dois números aqui. E aí, fazendo essa divisão, 78 dividido por 3, nós vamos obter 26. E dividindo 51 por 3, nós vamos obter 17. Te lembra alguma coisa esse resultado, 26 17avos? Claro que lembra, né, gente? Lembra que é o mesmo resultado da primeira conta, que eu fiz de um outro processo, né? Eu segui um outro processo simplificando, e essa eu fiz sem simplificar. Mas e se eu já conseguisse bater o olho nessa simplificação aqui e soubesse o número já que fosse o maior divisor comum que eu pudesse colocar aqui no 624 e no 408? Poderia? Claro que poderia, gente. Você economizaria todo esse caminho que eu fui fazendo, tá? Mas eu sei que vocês gostam de ir dividindo picadinho para ter certeza, né? Porque até descobrir quem divide o 624 e quem divide o 408, perde um tempão, já é mais fácil dividindo por 2. Então, caso você queira, você poderia ter dividido por, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 3, 24. Se você dividisse diretamente por 24, você já iria chegar nessa resposta aqui e não passaria por todo esse caminho. Certo, gente? Viu quanto conteúdo nós abordamos, Multiplicação de frações, adição de frações, MMC, fração equivalente, depois eu fiz divisão de frações, multiplicação com números naturais, depois nós fizemos aqui a simplificação de frações. E se você tem dúvida nesses conteúdos, né, que eu acabei de citar aqui para resolver esse tipo de questão, eu tenho todos eles já gravados no canal para você poder tirar todas as dúvidas, né, superar todas as dificuldades, falar, nossa, Giz, era fácil mesmo, consegui entender, você tinha razão. Tá vendo? Então você pode encontrar todos esses links na descrição. Porque como eu sempre digo, né, gente? Para ter sucesso em um conteúdo, é preciso saber o conteúdo anterior. Porque é muito fácil falar, nossa, que conta difícil, não sei fazer. Muita gente fala isso, que é difícil, porque não sabe a matemática básica, a matemática que vem anterior a isso daqui. Então, se liga na dica da Giz, aproveita também para se inscrever no canal, faz aí, né, inscrição aí, aperta o botãozinho aí, deixar aquele joinha e comenta qual é o tipo de resolução que você gosta mais, o primeiro ou o segundo jeito. E depois, vou também deixar um joinha no seu comentário. E eu vejo você na próxima aula. Tchau!